Capítulo 3. Humildade na vida de Jesus. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. Se quisermos entender a humildade em sua forma mais perfeita e viva, não precisamos ir além de uma coisa: contemplar a vida de Jesus. Não a doutrina sobre Jesus, não as afirmações teológicas a respeito dele, embora estas sejam preciosas e necessárias, mas a vida concreta, cotidiana, visível de Jesus de Nazaré, tal como nos foi preservada nos Evangelhos. Pois Jesus não apenas ensinou sobre a humildade, ele foi a humildade. Cada amanhecer de sua vida na terra era uma nova expressão daquilo que ele era no mais profundo de seu ser, manso e humilde de coração. O nascimento, a primeira humilhação. A humildade de Jesus começou antes mesmo de ele proferir sua primeira palavra ou dar seu primeiro passo. Começou no nascimento. Não, ainda antes, na encarnação, no momento em que o eterno Filho de Deus entrou no ventre de uma jovem humilde de Nazaré. Ele poderia ter nascido em palácio, poderia ter vindo cercado de glória visível, anunciado por exércitos de anjos diante de reis e imperadores. Mas veio em Belém, numa manjedoura, envolto em panos, recebido por pastores que dormiam nos campos. A primeira cama do Senhor do Universo foi um coxo de animais. Aqui já vemos o padrão que marcará toda a sua vida, a escolha consistente, deliberada, do caminho mais baixo. Não por acidente, não por falta de opção, mas como expressão do coração de Deus, que não se envergonha de se aproximar do pequeno, do pobre, do desprezado. 30 anos de obscuridade. Durante 30 anos, a maior parte de sua vida na terra, Jesus viveu em Nazaré, uma cidade tão insignificante que Natanael perguntaria mais tarde: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ali, durante 3 décadas, o Filho de Deus trabalhou como carpinteiro, viveu em obediência a José e Maria, participou da vida simples de uma família humilde. 30 anos de obscuridade. 30 anos sem milagres públicos, sem discursos que abalassem multidões, sem reconhecimento dos líderes religiosos ou políticos. O Criador do universo aprendendo a manusear a madeira. O Autor da vida aprendendo a ler nas sinagogas. O Senhor de toda a sabedoria, crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. O que nos diz isso? Que a humildade não tem pressa, que Deus não está apressado em nos colocar em posições de destaque e influência, que há uma formação profunda que só acontece na obscuridade, no cotidiano sem glamour, na fidelidade às responsabilidades pequenas e invisíveis. Jesus não desperdiçou esses 30 anos. Cada dia em Nazaré era a expressão perfeita da vontade do Pai para aquele momento. E quando finalmente chegou a hora do ministério público, ele saiu de Nazaré com um coração perfeitamente formado. Um coração que havia aprendido, na escola da vida comum, o que significa viver em total dependência e obediência ao Pai. O batismo, identificação com os pecadores. Quando Jesus veio ao Rio Jordão para ser batizado por João, o Batista ficou perplexo. Sou eu que preciso ser batizado por ti, disse ele, e tu vens a mim? Pois o batismo de João era um batismo de arrependimento, uma expressão pública de que a pessoa reconhecia seu pecado e buscava a purificação. Jesus não tinha pecado algum. Não havia nada em seu coração que precisasse de arrependimento. E ainda assim insistiu: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Naquele momento, Jesus se identificou voluntariamente com os pecadores. Ficou na fila com eles. Desceu às águas com eles. Não para confessar seus próprios pecados, mas para assumir sobre si a posição deles, para começar publicamente o ministério que culminaria na cruz, onde assumiria sobre si não apenas a posição dos pecadores, mas o peso de seu pecado. Esta é a humildade que salva.
não aquela que se mantém à distância segura, preservando sua própria pureza e reputação, mas aquela que desce, que se aproxima, que se contamina pelo contato com os perdidos, a fim de os redimir. O ministério, servindo sem distinção. Durante seu ministério público, a humildade de Jesus se manifestava em cada encontro, em cada decisão, sobre com quem passar o tempo, a quem dirigir sua atenção e seu cuidado. Ele tocou em leprosos, aqueles que a lei religiosa declarava impuros, aqueles de quem todos se afastavam com horror. Não apenas pronunciou palavras de cura à distância, estendeu a mão e os tocou. No toque de Jesus havia uma mensagem antes mesmo das palavras de cura. Você não é intocável para mim. Sua condição não me afasta de você. Ele se sentou à mesa com publicanos e pecadores, aqueles que a sociedade religiosa desprezava como traidores e imundos. E quando os fariseus murmuravam, ele não se defendia explicando que estava ali por razões estratégicas ou ministeriais. Estava ali porque amava essas pessoas, porque o amor genuíno não calcula o custo para sua própria reputação. Ele recebeu crianças quando os discípulos as afastavam. Em uma cultura onde crianças eram consideradas insignificantes, sem status social, sem utilidade imediata para o reino, Jesus as chamou, as acolheu, as abraçou e declarou que o reino dos céus pertence a quem é como elas. Ele conversou com a mulher samaritana no poço, cruzando não uma, mas 3 fronteiras sociais ao mesmo tempo. A fronteira entre judeus e samaritanos, a fronteira entre homens e mulheres em espaços públicos, e a fronteira entre o respeitável e o marginalizado, pois ela era uma mulher com uma história de múltiplos casamentos. Em cada um desses encontros, vemos o mesmo padrão. Jesus escolhia consistentemente aqueles que o mundo havia deixado de lado. Não por estratégia, não para demonstrar virtude, mas porque seu coração era naturalmente atraído para o pequeno, o fraco, o desprezado. O lava-pés, a lição mais vívida. Na véspera de sua crucificação, às vésperas do momento mais solene de toda a história, Jesus realizou um ato que chocou seus discípulos e continua a nos desafiar até hoje. Levantou-se da ceia, depôs suas vestes, cingiu-se com uma toalha, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Era a tarefa do servo mais baixo da casa, tão humilhante que mestres judeus não podiam exigir isso nem de seus discípulos. E Jesus, o Mestre, o Senhor, aquele sobre quem havia dito: antes de Abraão existir, eu sou, se ajoelhou diante de cada um e lavou seus pés. Há um detalhe perturbador nessa cena que João registra cuidadosamente. Jesus lavou também os pés de Judas. Ele sabia o que Judas estava prestes a fazer. Sabia da traição que já estava sendo tramada. E ainda assim, se ajoelhou, pegou aqueles pés que logo caminhariam para encontrar os soldados que viria prendê-lo, e os lavou com a mesma ternura com que lavou os pés de João e Pedro. Essa é a humildade que não faz exceções, que não reserva sua gentileza apenas para aqueles que a merecem ou que a retribuirão, que serve sem calcular o retorno. Se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Jesus não realizou esse ato apenas como demonstração de afeto. Estava estabelecendo o padrão para toda a vida da comunidade cristã. O maior entre vós deve ser como o menor, e aquele que governa como aquele que serve. A cruz, a humildade consumada, e então veio a cruz. Tudo o que vimos até aqui, o nascimento humilde, os 30 anos de obscuridade, o batismo entre pecadores, o ministério entre os desprezados, o lava-pés, tudo isso convergia para aquele momento. Na cruz, Jesus não apenas se humilhou diante dos homens, se humilhou diante de Deus, carregando sobre si o peso de todo o pecado humano, tornando-se maldição por nós. Deus meu, por que me abandonaste? O grito do Getsêmani consumado,
o nadir do esvaziamento, o ponto mais baixo a que o amor pode descer. E naquele ponto mais baixo, a obra da redenção foi consumada. Está consumado. Não com um grito de vitória triunfante, mas com a serena declaração de quem cumpriu até o fim, sem reservas, sem recuos, tudo o que havia sido enviado para fazer. A humildade de Jesus na cruz não foi derrota. Foi a maior vitória da história. A vitória do amor que se dá completamente sobre o pecado que toma tudo para si. A vitória da humildade sobre o orgulho que está na raiz de toda a quebra entre Deus e sua criação. Contemplando para ser transformados. Por que contemplamos a humildade de Jesus em sua vida? Não apenas para admirá-la de longe, como se fosse a virtude inacessível de um ser superior, mas porque somos transformados naquilo que contemplamos. À medida que meditamos em Jesus, o Jesus que tocou leprosos, que lavou pés, que morreu entre criminosos, algo começa a acontecer em nós. O Espírito Santo usa essa contemplação para remodelar nossos desejos, nossas ambições, nossa maneira de ver a nós mesmos e aos outros. Não precisamos fabricar humildade, precisamos conhecer Jesus, pois aquele que o conhece verdadeiramente, que o conhece não apenas como doutor ou sistema teológico, mas como pessoa viva, como Senhor e amigo, inevitavelmente começa a ser moldado à sua semelhança. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esta é ao mesmo tempo uma exortação e uma promessa. Uma exortação. Busquem esse Espírito. Abram-se para ele, não resistam quando o Espírito Santo os chamar a descer. E uma promessa. Esse Espírito pode habitar em vós, pois o próprio Cristo habita em vós pela fé. Que a contemplação da vida humilde de Jesus nos encha de santa admiração, e que essa admiração se transforme pela graça de Deus em vida.